Olá pessoal, aqui é o Clínio do Estúdio Ideia. Continuando o nosso curso sobre o Unbox App, nessa aula nós vamos aprender a criar vigas para edificação, um canivete suíço aí para você fazer os projetos estruturais. Bom, vou vir aqui na aba Unbox App, clicar em Projetos Exemplos. E aqui, primeiramente eu vou abrir o arquivo torre.rvt. Continuar a abrir o arquivo, com esse arquivo já aberto. Olha só, antes de criar as vigas, eu gostaria de você observar o seguinte: se eu vier aqui em estrutura, viga, eu preciso ter o tipo de viga que eu vou utilizar já carregado no projeto, certo? E observa que nesse concreto viga retangular eu tenho 30 por 60 e 40 por 80. Beleza? Então agora eu vou no Unbox App. Apenas sair do comando aqui, apertei ESC, né? Vou no Unbox App, vigas para edificação. Aqui nós vamos selecionar concreto viga retangular. E olha só, nós podemos definir as medidas que nós desejamos para o projeto. Então eu quero uma viga de 14 por 50 centímetros. Beleza, olha só. Utilizar arquivo vinculado, nós vamos ver daqui a pouco. Escolher os pavimentos a serem utilizados, né? Então posso vir aqui e definir quais são os pavimentos que vão receber essas vigas, né? Nesse nosso caso aqui nós vamos deixar marcado em todo o projeto. Também posso escolher criar vigas em pavimentos intermediários, nós vamos ver daqui a pouco. Vou deixar desmarcado aqui e aí nós vamos clicar em OK. E olha lá, é um projeto muito complexo. O Unbox gera essas vigas aí de forma muito rápida, no máximo 1 minuto você vai desprender para criar todas essas vigas. Imagina fazer isso manualmente, né? Então ele já adiciona, olha só, coisa muito bonita de se ver, né? Ele já adiciona todas as vigas aqui nos pavimentos. Se eu digitar VG no teclado, né, atalho para visibilidade gráfico, vou colocar aqui as paredes com uma transparência de 80, vou dar um OK. E olha só, eu consigo ver que todas as vigas já estão inseridas no projeto, né? Acompanhando as paredes, ok? Vou apertar VG novamente. Aqui na transparência eu vou deixar em 50%. Ficou muito 80, né? Vou dar um OK. OK novamente. Olha só. Detalhe. Todos esses blocos aqui, né, todos esses pavimentos, eles são grupos, né? Então eu tenho uma parede saindo de um pavimento, indo até o outro, né, e assim por diante. Alguns casos, em algumas construtoras, se utiliza a opção de criar uma parede contínua, do início ao final da edificação. Então, o comando de criar pavimentos intermediários vai funcionar nesses casos. Vamos observar aqui. Olha só, eu vou selecionar esse grupo, clicar em editar grupo, selecionar essa parede e vou deletar. Concluído, olha só, a vantagem de trabalhar com grupos, né? A parede ela é excluída de todos os grupos aqui, certo? Vou selecionar esse tipo de viga. Vou digitar SA no teclado, deletar todas para recriarmos, ok? Vou vir aqui na planta de piso, vou abrir a planta pavimento tipo 1, nós vamos criar uma parede que vai do início ao fim da construção. Então WA, comando para paredes, olha só, vou fazer uma parede aqui, aleatória, né? E aqui, selecionando ela, eu vou definir que ela sai, né, do pavimento tipo 1, que é a sua restrição da base, e a restrição superior ela vai para o barrilete, ok? Então, se eu observar no 3D agora, olha só, eu tenho uma parede aqui contínua que sai do pavimento tipo 1 e vai para o barrilete, ok? Ao contrário das outras. Vou digitar VG aqui. Vou deixar a transparência em menos ainda, vou deixar aqui em 20. Olha só. E agora eu vou voltar no vigas para edificação.
Seleciono aqui concreto viga retangular. Tamanho 14 por 50, certo? Quero escolher os pavimentos a serem utilizados, né? Então vou deixar desmarcado aqui criar vigas em pavimentos intermediários. Vou dar um OK novamente. Olha só, depois que ele criou todas as vigas, o que aconteceu? Essa parede contínua, ela não recebeu as vigas. Por quê? Porque o pavimento dela sai do tipo 1 até o barrilete. E para resolver essa situação, nós temos aqui no vigas para edificação, olha só, criar vigas em pavimentos intermediários. Quando eu tenho isso daqui marcado, o que acontece? Mesmo a parede sendo contínua, o aplicativo reconhece quais são os pavimentos tipo. Como que ele reconhece? Se você tem uma nomenclatura no seu projeto, onde tem uma palavra que se repete, por exemplo, eu tenho tipo com T maiúsculo, então basta falar para ele reconhecer pavimentos que contêm um nome tipo com T maiúsculo, né? E você pode optar por diferenciar minúsculas e maiúsculas. Ou você pode escolher manualmente os pavimentos tipo que essas vigas serão inseridas. Vou deixar aqui pavimentos que contêm um nome tipo, vou dar um OK. E aí, se eu testar agora o comando, olha só, se eu der um OK aqui, olha só que bacana. Ele reconhece os pavimentos mesmo em paredes contínuas e cria essas vigas automaticamente. Muito simples, muito fácil. E aí você pode estar se perguntando, Clênio, você criou viga em cima de viga, está sobrepondo e vai gerar um quantitativo duplicado. Nada disso, hein? Olha só, se eu seleciono aqui uma viga, dou um EH, olha o que acontece. O Boombox, ele não sobrepõe vigas, ele substitui. Se ele vê que você está inserindo uma viga sobre a outra, ele faz a substituição. É fantástico. Vou dar um Ctrl Z aqui, né? Vou voltar aqui com a viga, né? E outro detalhe muito interessante, olha só. Se eu vier aqui em estrutura, lembra que eu não tinha o tipo de viga 30, foi 14 por 50 que nós utilizamos? Se eu venho em viga aqui, olha só, concreto viga retangular. A especificação que eu colocar no comando, ele já gera o tipo automaticamente para mim, com a medida em centímetros, né? Então basta você inserir a medida, você não precisa criar o tipo antes aqui. Muito bacana, facilita demais também, ok? Mais uma vez, se eu vier aqui no Unbox App, vigas para edificação, vou deixar aqui concreto viga retangular, tipo 14 por 60, vou criar em pavimentos intermediários, vou marcar aqui escolher manualmente os pavimentos tipo, então eu quero criar, supondo que eu deixei marcado que o pavimento tipo é 1, 2 e 3. Se eu marco ignorar os pavimentos tipo, então ele não vai criar no pavimento 1, 2 e 3, ok? Além disso, eu ainda tenho a opção de desconsiderar paredes menos espessas que 14. Se você tem uma parede drywall ali, você não quer criar uma viga em cima dela. Ou às vezes você tem paredes de 20 centímetros que vão receber essas vigas, né? Então, as paredes de 15 vão ser ignoradas se você colocar aqui, por exemplo, 19 centímetros, ok? E, por último, ainda tem essa opção aqui de tentar unir vigas com paredes próximas. O que ele faz? Ele gera aquela cava dentro da parede, recorta ela, para que não haja uma sobreposição do quantitativo, né? Onde tem viga, não tem tijolo da parede, né? Não tem um núcleo da parede ali. Vou deixar marcado aqui, vamos gerar mais essa vez e vamos ver as diferenças, olha só. E olha só aqui, que bacana. Como eu defini que os pavimentos tipo eram 1, 2 e 3, ele ignorou esses pavimentos e não gerou as vigas para eles, né? Então, se eu vier aqui no vigas para edificação, ignorar pavimentos tipo fez com que ele ignorasse esses pavimentos aqui, ok? E o comando unir vigas com paredes próximas, ele gera aquela cava para não ocasionar sobreposição de materiais. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só, eu vou aproximar aqui, selecionar uma viga, né? Apertei Tab, selecionei uma viga, eu vou digitar BX, atalho, né? Para caixa de seleção. Olha só,
Cliquei nessa caixa de seleção. Vou descer um pouquinho aqui o ponto de corte. Se eu vier e ocultar essa viga, eu vejo que o comando de unir já gera essa cava na parede. Olha só que sensacional. Para que não haja a duplicação, né, de quantitativos. Isso é muito bacana, ajuda demais aí esse comando. Você pode fazer essa união tanto no momento de criação das vigas, o que uma prática minha, eu não uso quando eu estou criando as vigas, eu não vou fazer a união automática nesse momento. Por quê? Porque depois eu posso utilizar um outro comando do Unbox, nós vamos ver, que é unir múltiplos elementos, ok? Então, olha só, para encerrar, você pode fechar esse arquivo aqui. Nós vamos ver que também é possível usar o Vigas para edificação com arquivos linkados. Então, eu vou vir aqui no Unbox App, Projetos Exemplos. Vou abrir Implantação Final. Muitas vezes os arquivos de estrutura, né, ou de arquitetura, são linkados uns dentro dos outros, né? E isso não é um impedimento para o Unbox. Olha só. Eu tenho aqui no Implantação Final um arquivo linkado do prédio. Então eu tenho um vínculo de Revit aqui. Se eu abrir uma elevação, eu vou ver aqui, olha só, que os níveis eles são do vínculo, eles não são do projeto. Mesmo assim, o Unbox vai entender. Olha só. Se eu vier aqui em estrutura, carregar um tipo de viga qualquer aqui. Cliquei em abrir aqui, né? Ele carregou. Vou cancelar o comando, porque agora eu vou no Unbox App. Vou aqui em vigas para edificação. E olha só, agora eu tenho a opção de utilizar arquivo vinculado. Basta selecionar o arquivo torre e ele vai reconhecer todos os níveis. Se eu seleciono guarita, ele reconhece os níveis daquele projeto vinculado. Então, muito simples e muito fácil. O restante dos comandos é tudo aquilo que nós já vimos nessa aula. Então, muito obrigado por ficar até aqui. Na próxima aula, nós continuamos com vigas por paredes. Esse é o curso do Unbox App, falando aí sobre todos os recursos. Meu muito obrigado, um abraço e até a próxima.